Olá, alunos do ensino médio da Escola Futura, dos primeiros, segundos e terceiros anos. Nós vamos iniciar uma aula de Sociologia. Como já disse na aula de Filosofia, minha intenção aqui não é fazer com que vocês acompanhem nosso livro didático, porque estamos numa situação excepcional, uma situação de quarentena, e estamos também em aulas, excepcionais, aulas que estão feitas deste modo, né? Estou gravando essa aula agora. Então, assim, a minha intenção é dar textos para que vocês possam refletir sobre a realidade atual, textos que façam vocês entenderem como é importante o conhecimento, né, das ciências humanas e como são importantes, né, as pessoas que pensam a realidade para que a gente não fique imersos, né, numa situação tão estranha como nós estamos vivendo agora e nós possamos pelo menos, né, ter uma noção melhor da realidade. O texto que eu vou sugerir para que vocês façam uma reflexão com ele está no jornal É o País, escrito por Leonardo Padura. Leonardo Padura é um escritor e se chama O Mundo de Ontem, tá? Então, assim, ele vai fazer uma reflexão sobre o que a geração dele viveu até hoje. Ele compara a geração dele, que é a mesma geração minha, talvez ele seja um pouco mais velho que eu só, dizendo o seguinte, que as gerações passadas, como a geração de um outro escritor chamado Stefan Zweig, que era judeu e nasceu, no final do século XIX, esse Stefan Zweig viveu duas guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Civil Espanhola, e era cercado então por um certo pessimismo em relação ao mundo e à vida, porque viveu duas catástrofes bélicas, né? Dois momentos históricos em que morreram, né, milhões de pessoas. Então, assim, e além do que, né, a geração dele foi perseguida. Ele, como sendo judeu, esse Stefan Zweig, foi perseguido pelo nazismo. Então, Stefan Zweig se mata, né, em 1942 e não chega a ver, né, as duas bombas nucleares que ia levar o mundo à Guerra Fria. Já a nossa geração, a minha e a do Leonardo Padura, ela cresce sem tanta ameaça bélica real. Lógico que cresce num momento de Guerra Fria. Então, né, boa parte da nossa geração vai, vai ver, né, um momento histórico em que, né, os riscos de morrer de fome, de guerra, epidemia, eles são bem menores do que, né, do começo do século XX. Só que algumas ameaças estavam e estão sempre, né, por aí, como, por exemplo, né, as ameaças ecológicas, né, e outras do tipo. Bom, mas se nós não vivemos essa ameaça bélica, né, e vivemos um trânsito aí de um mundo analógico para um mundo digital, onde a tecnologia mudou praticamente tudo na nossa vida e nós somos hoje beneficiários, né, de avanços na medicina, avanços, né, de mobilidade, de comunicação, que só os filmes, né, de ficção científica previam. Nós podemos ter algumas dúvidas, né, do que esse mundo hoje nos mostra, porque a nossa geração também viveu algumas ameaças que não foram ameaças bélicas. Por exemplo, né, a AIDS, que afetou muito o modo como as pessoas iriam viver a sexualidade. O próprio 11 de setembro, que foi um ataque terrorista que marcou a história.
E agora, né, num momento aí de se encaminhar aí para segundo, né, vamos assim dizer, segundo quarto do século XXI, nós estamos com uma ameaça de uma pandemia. Bom, isso tudo nos coloca, né, dentro de um questionamento de que como é o nosso mundo, ele é melhor ou pior do que o mundo, né, daquele que nasceu no final do século XIX, como vai ser o nosso mundo de amanhã. Então, assim, a reflexão é: hoje estamos vivendo um momento de exceção, como eu já disse no início da aula, em que a gente deve se trancar, deve se comunicar só por redes sociais, deve fugir de beijos e abraços, e isso tudo tem criado uma verdadeira histeria, uma verdadeira paranoia dentro de nós, né? Então, assim, estamos com medo do que vem por aí. E que a grande, né, o grande orgulho da nossa geração, que é a ciência, não consegue dar conta do problema. Tenta, e é a nossa única esperança que ela consiga, mas ela não consegue dar conta. E não é só isso, né? A ciência não dá conta de várias outras coisas. A AIDS mesmo, ainda a ciência patina com a AIDS, o próprio câncer que, né, mata mais do que o coronavírus, também a ciência não tem uma solução para o câncer. E onde nós vamos chegar com tudo isso, né? Que tipo de sociedade nós vamos chegar? Como que será essa sociedade? Porque estamos decepcionados com os líderes políticos atuais. Espero que vocês estejam também, né? Salvo Angela Merkel, e alguns outros poucos líderes mundiais, nossos líderes não estão dando conta do momento atual. No Brasil nem se fala. Pode ser um tema da próxima aula da gente falar sobre o que representa para nós essa falta, né, de liderança política e esse grande, né, embaraço político que nos cerca no meio de uma pandemia. Mas queria dizer assim que diante, né, do texto é para refletir qual será o mundo de amanhã, porque a gente pode até descobrir rápido uma vacina pro coronavírus, e eu acho que vai descobrir, mas como será esse mundo pós-coronavírus, se vier uma vacina? E tem coisas ainda no mundo que a gente não tem vacina, e é isso que o Leonardo Padura, né, nos coloca, por exemplo, como nacionalismos, né, a crença exacerbada de que há uma nação acima das outras e que há um povo acima dos outros e que esse povo tem uma missão maior que a dos outros e não se coloca num nível de humanidade, né, não coloca num nível de igualdade diante dos outros, ou mesmo de fundamentalismos religiosos, né, de achar que uma religião maior que outra, que uma crença é maior que outra, que algo deve ser justificado, né? Qualquer coisa pode ser justificada a partir de uma religião. Então, são esses pontos que eu gostaria que vocês refletissem e fizessem uma reflexão pequena, né? Escrita, dizendo: olha, qual será o mundo, né, após pandemia? Eu sei, eu já perguntei isso, mas eu quero que vários textos, né, que a gente vai ler nesse momento despertem em vocês a vontade de uma imaginação sociológica, imaginar como a sociedade vai ser no dia em que vier uma vacina do coronavírus, ou no dia em que né, saímos dessa quarentena, ou, né, o mundo voltar na sua normalidade. Então agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado aí da transmissão, espero também que vocês gostem do texto, é um texto curto, não é um texto longo, e leiam, gente. Leiam, porque é a única forma da gente poder exercitar nossa inteligência e saber, né, um pouco mais sobre os assuntos que nos cercam, tá? Até mais.